Olá, meus amigos. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando continuidade aos vídeos anteriores, vamos continuar falando sobre o Kiss, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, os seus comentários, compartilhe os vídeos com a família e os amigos. Ative o sininho de notificações e clique na nossa playlist para ter acesso a novos conteúdos todas as semanas. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Nós estávamos falando sobre aquela fase de transição durante a saída do Peter Criss e a chegada do Eric Carr, certo? Pois é, como todos sabem, o Eric Carr chegou e fez a turnê na Austrália, na Nova Zelândia, do álbum Unmasked, e depois participou lá do The Elder e assim por diante, né? Houve o lançamento lá do Creators of the Night, que é um disco pesado, um disco muito bom. Essa turnê passou pelo Brasil e teve recorde de público aqui no Maracanã, com cerca de 247 mil pagantes na época, certo? E depois disso veio aquela fase que todo mundo conhece. Veio a fase sem maquiagem, veio a fase lá do disco lá do Lick It Up, do Animalize. Já no Lick It Up, disco esse com a participação do Vinnie Vincent na guitarra, no lugar do grande Ace Frehley, até porque a banda procurava um guitarrista mais moderno, adepto da sonoridade hard rock, virtuosa, que estava em moda na época, né? Principalmente por causa do Ed Van Halen, né? Que dominava o mundo nessa época, né? Aquele tipo de som dele, aquela sonoridade, era moda, né? Era o que agradava o público na ocasião, né? Bom, depois do Lick It Up, vocês sabem, aí veio o Animalize, veio o Asylum, né? Esse disco, que o nosso amigo Regis Tadeu repudia, né? E eu, ao contrário, eu gosto muito desse disco, sabe? Até porque ele é muito bem gravado, ele é bem produzido, sabe? Com som de guitarra bem afiado, um baixo que aparece, né? Um som de bateria também sólido, né, com as peles assim bem esticadas, né? Nesse disco a banda não se rendeu à sonoridade radiofônica, aquela produção para tocar nas rádios FM, né? Certo? Então é um disco que eu gosto muito. Na minha opinião, de fato, é o melhor disco da banda nessa fase aí dos anos 80, na fase hard rock, na fase sem maquiagem. Por incrível que pareça, embora o Revenge lá na frente também é um disco excelente e com a produção lá do Bob Ezrin, mas sério, eu prefiro o Asylum, sabe? Mas isso é minha opinião, né? Você deixa aqui embaixo qual é o disco que você prefere dessa época dos anos 80, que eu gostaria de saber, né? Sua opinião pra gente, claro, é sempre muito importante, tá bom? E depois do Asylum, tivemos lá o Crazy Nights, tivemos o Hot in the Shade, né? O Hot in the Shade, o último disco aí com a participação do grande Eric Carr, né? Que tinha aquela sonoridade bem na onda do John Bonham, né? Aquele som pesado, com punch, com muito volume no instrumento, ao contrário daquela sonoridade jazzística do Peter Criss, certo? E perto aí durante as gravações do Revenge, o nosso amigo, né, como todos sabem, nosso amigo Eric Carr veio a falecer, certo?
E aí houve a chegada do Eric Singer, outro grande baterista, né? Mais um fera no instrumento, já um músico muito experiente, né? Que já tinha vários trabalhos aí no currículo, digamos assim, né? Já tinha tocado com a Lita Ford, com Black Sabbath, com Badlands, com o Alice Cooper, certo? E havia tocado naquela mini turnê, digamos assim, solo do Paul Stanley, por volta aí de 1989, que o Paul Stanley tocava em clubes pequenos, né? Talvez por hobby, né? Essa coisa toda, tocar as músicas dele, do disco solo dele lá de 78, que é ótimo por sinal, e eu já falei no vídeo anterior, né? Bom, a partir do Revenge, temos a participação lá do grande Eric Singer. Esse disco foi um sucesso, produzido aí pelo grande Bob Ezrin, que já havia trabalhado no Destroyer, que é outro disco de sucesso. E o Revenge culminou com uma turnê de muito sucesso nos Estados Unidos, que gerou a gravação lá do Alive 3, né, o terceiro disco ao vivo aí que todos conhecem, certo? Sabe, essa foi uma fase muito boa da banda, uma espécie de revival do Kiss, principalmente nos Estados Unidos. E acho que mais uma fase de transição, quando eles estavam saindo daquele quando eles estavam saindo daquela fase hard rock, do glam dos anos 80, estavam saindo daquela sonoridade do rádio, dos discos aí que eu mencionei, do Crazy Nights, do Hot in the Shade, e retornando para aquele som mais cru, mais pesado, certo? Então, depois disso todo mundo sabe, né? Teve aquele Carnival of Souls, né? Com muita influência do grunge, né? Um disco aí que muita gente não gosta, né? Não foi lá muito bem aceito pelo público em geral. Depois disso o acústico, né, que culminou no retorno às maquiagens, à formação original, essa coisa toda, né? E em 1999 nós tivemos a sorte de ver o show aqui no Brasil com a formação original. Foi lá no Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo, né? Logo após a gravação do disco lá do Psycho Circus, que é de 98, certo? Que também é um disco assim bem razoável, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas o gosto, né, meus amigos, o gosto é muito pessoal, né? Isso aí é muito pessoal. Por exemplo, como eu havia dito, o nosso amigo Regis Tadeu, ele repudia esse disco que eu mencionei, o Asylum, sabe? E eu, por exemplo, eu adoro. Eu e milhões de pessoas aí no mundo afora, né? Certo? Então o gosto é muito relativo, sabe? Tá bom? E o restante da história os nossos amigos já sabem, né? Dos anos 90 para cá, o retorno com as maquiagens, essa coisa toda, né? E o que eu quis enfatizar foi principalmente a mudança dos bateristas, né? Durante essas fases aí da banda. E na minha opinião, né, as fases de maior destaque, né? A época dos anos 70 com a formação original, clássica com as maquiagens. Depois essa mudança nos anos 80, a troca de baterista, de guitarristas, né? A fase sem a maquiagem, a fase voltada ao hard rock, ao glam, que era moda na época, certo? E passaram no lugar do Ace Frehley, tivemos o Vinnie Vincent, tivemos lá o Mark St. John, que não pôde continuar os trabalhos por motivos de saúde, né? Teve aquele problema sério nas mãos, uma espécie de artrite, uma espécie rara de artrite, né? Como todos sabem. E depois tivemos o Bruce Kulick,
né, que é antigo conhecido da banda, por ser irmão do Bob Kulick, também antigo conhecido amigo pessoal dos caras da banda, né? Então Bob Kulick e Bruce Kulick são figurinhas carimbadas aí na história da banda, digamos assim, né? Já eram conhecidos de outros carnavais, certo? Pois é, meus amigos. E então eu acho que é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, né? Esse final de semana nós vamos ter vídeo novo aqui no canal, direto lá do Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, tá bom? Amanhã eu tenho um trabalho para fazer lá no Flamengo. Vamos ver como é que acontece as filmagens por lá, se o tempo nos ajudar, nos permitir, né? Continuar esse sol bacana, esse tempo bonito, como está hoje, tá bom? E a partir lá do Aterro do Flamengo, para os próximos vídeos, vamos falar a respeito do Van Halen, ou Van Halen, né? Tá certo? A pedido dos nossos amigos, pedido especial do meu amigo Marcinho Liberali, um amigo aí de longa data, são mais aí de 25 anos de amizade, né? Alô, Marcinho, um grande abraço para você, meu amigo. Se cuida aí, fica com Deus. Um abraço para você, para toda a família. Tá bom, meu velho? E é isso, meus amigos. Tá certo? Então, a mesma coisa a todos vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.